Ó. Não suja a mesa não, tá vendo? Docinhos bons para dias felizes, para dias nem tão felizes assim, para sábados, domingos e outros tipos de dias que existem. Gostei disso. Legal. Sempre, né? Não tem jeito, né? Aí durante o vídeo a gente toma um gole de café. Pode comer, pode chamar o garçom, né? E aí, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um vídeo no Coisas de Casamento. Estamos aqui hoje com o Danilo Sandes. Ele que é ator, é poeta. Entrevistador, escritor, cartunista, repórter, ator, publicitário e, ufa, empresário brasileiro. Danilo Sandes, nosso mestre de cerimônias. Se você precisa de alguém para organizar o seu casamento, ele trabalha com mais 5 meninas. Danilo, é isso que você faz mesmo? O que você faz? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar com você, Altieres. Eu acho que essa iniciativa que você tem trabalhado de montar dicas para os casais que estão buscando se casar, eu acho louvável, muito interessante e importante nos dias de hoje. Eu venho trabalhando na celebração de casamentos há quase 18 anos, sou mestre de cerimônias, sou suplente de juiz de paz no cartório em Nova Odessa e já trabalhei posse de prefeitos, Semana Nacional de Prefeitos, já trabalhei eventos para... Fugiu. Já trabalhei eventos para Esplanada dos Ministérios, inauguração de prédios dentro do Centro de Tecnologia da Informação, enfim. O Danilo, ele não é cerimonialista. O Justo. Danilo, ele não organiza o casamento, ele faz a cerimônia do casamento. Muita gente ainda confunde, de fato, o trabalho da cerimonialista com o trabalho de um mestre de cerimônias. E são coisas completamente distintas. O cerimonialista cuida de toda a organização, de todo o roteiro, o trabalho de assessoria pré-evento e o desenvolvimento disso durante o evento, que seria o cerimonial em si, né, a organização. O mestre de cerimônias é um locutor profissional para o evento. Então é a pessoa que vai conduzir todo o evento, direcionando cada momento, cada discurso, enfim. Qual a diferença, Danilo, de juiz de paz ou se qualquer um pode ser juiz de paz, qualquer um pode celebrar, como é que funciona? Sim, na realidade é assim. Existe, na verdade, uma nomeação feita pela Secretaria da Justiça do Estado para que uma pessoa seja juiz de paz atendendo a um determinado cartório, né? Juridicamente, esta é a forma de ser juiz de paz, através da Justiça de Paz, através da Secretaria da Justiça, para atender um determinado cartório. Existe, na verdade, uma diferenciação que é assim, existem celebrantes que são celebrantes sociais de casamento, e esses não são juízes de paz, são celebrantes que a cerimônia de casamento não tem validade civil, mas são cerimônias tão bonitas quanto a de um celebrante que seja juiz de paz, como é o meu caso, por exemplo. E existe ainda uma outra vertente que é o trabalho religioso. Então, ministérios religiosos, ministros religiosos vinculados a algumas igrejas que têm pela igreja autorização para celebrar com efeito civil, que carinhosamente são chamados também juízes eclesiásticos em algumas denominações, enfim, mas não são juízes de paz nomeados pela Secretaria da Justiça, não atuam dentro dos cartórios. Atuam na celebração religiosa para ter efeito civil. E aí as cerimônias feitas através das igrejas, com todo o direcionamento religioso daquela doutrina, para que exista então a validade civil e tudo, obviamente, registrado dentro do cartório e assim por diante. Então, se ele não for juiz de paz e não for pastor, ele não pode fazer com efeito civil. Justamente, não existe celebrante ou mestre de cerimônias autorizado por lei a celebrar com efeito civil. Tá. Fala pra mim, quais são as principais dúvidas que as noivas têm na hora de contratar um juiz de paz ou um celebrante? As dúvidas mais comuns, na verdade, são com relação à formação profissional, ao preparo, ao desenvolvimento desse trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos todos. Esse é o primeiro momento em que o casal se preocupa com a celebração de casamento. É interessante pensar nisso porque a celebração do casamento é um momento único na vida de um casal e não pode dar errado. Então, pensar quem vai celebrar o meu casamento é muito importante, né? Como é essa pessoa, qual é o preparo, qual é a formação profissional que essa pessoa tem para essa finalidade, né? Num segundo momento, outra coisa muito perguntada é como tudo acontece. Na realidade, as dúvidas que os casais têm em relação aos acontecimentos durante a celebração do casamento são muito comuns. Como é que você monta um roteiro? Qual é a sequência?
Eu tenho a possibilidade de ter todas as entradas dos pais, padrinhos. Tem gente que me pergunta se o senhor autoriza, né? Posso casar? Posso casar, né? Posso entrar? É claro, então assim, eles perguntam, né? Dá para fazer com a entrada dos pais, dos padrinhos, plaquinha, tudo bem? É normal, é um casamento normal. É um casamento normal, Sim. como qualquer outro, como um casamento direcionado por um determinado Sim. ministro dentro da igreja ou fora da igreja. Sim. Né? Outra dúvida que o pessoal tem, o que você fala durante a cerimônia? Isso é muito interessante. Entendi. A partir do momento que a gente parte do princípio aí que a cerimônia é uma cerimônia personalizada. Então o que você diz? Outra coisa, você faz alguma leitura bíblica? Existe algum direcionamento religioso para isso? Como funciona isso? Porque normalmente a maioria dos casais que me procuram, por exemplo, me procuram por uma necessidade específica. Eu sempre comento com os casais que eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, que é qual é a real necessidade de ter um celebrante de casamento. Por quê? Alguns casais que me procuram já relatam de imediato uma divergência religiosa entre as duas famílias ou entre os dois, né? Sim. Então esse, de fato, é um caso que torna interessante a contratação de um celebrante, para não envolver uma doutrina, um direcionamento religioso, para não correr os princípios de ferir os princípios religiosos de ninguém. Outros casais, por exemplo, são católicos, frequentam a igreja católica, mas têm o desejo de se casar em chácaras, em salões, e, pelos seus devidos motivos, a diocese proibiu os padres de celebrar fora da igreja. Entendi. Eu costumo dizer aos casais que entender a real necessidade de contratar um celebrante é fundamental antes de qualquer outra coisa. Se você pode ter um padre, se você pode ter um pastor celebrando o seu casamento, esse é o ideal. Sim. Né? Porque, como eu disse, o casamento é único na vida, é um momento único na vida de um casal e não pode dar errado. Agora, se existe aí uma divergência religiosa ou se existe o desejo de não ter uma cerimônia com esse direcionamento doutrinário, religioso, né? Então torna interessante realmente buscar um celebrante para essa finalidade, para que o momento seja de acordo com a vontade, de acordo com as necessidades, de acordo com os desejos de cada casal. Outra dúvida muito frequente dos casais é com relação ao horário de início da celebração e a relação desse horário com o horário colocado no convite. A maioria das cerimonialistas, então, das organizadoras de evento, das assessoras, Não é você. que não sou eu, tem explicado que geralmente em celebrações realizadas em chácaras, em salões, é muito interessante colocar no convite 30, 40 minutos pelo menos antes do horário de início da cerimônia, porque as pessoas começam a chegar no local a partir do momento em que você coloca o horário no convite. Então, para que todo mundo consiga chegar, né, se acomodar para a gente iniciar a celebração, é interessante essa diferença de horário. Né? No contrato do celebrante deve constar o horário de início da celebração e o horário de término do trabalho, para que você tenha segurança. Né? Porque senão ela acha que te contratou para a noite inteira. Justo. E você tem algum evento depois, você pode ter algum evento depois. Muitas vezes a gente sai, por exemplo, com 3, 4 celebrações de casamento na sequência uma da outra. Então é importante que esses horários sejam muito bem configurados, tanto é que eu costumo aconselhar e orientar os casais nesse sentido, se houver a necessidade de fazer qualquer ajuste, por menor que seja, para entrar em contato comigo, para a gente saber se existe essa possibilidade tranquilamente. Havendo a possibilidade, não existe nenhuma restrição em relação a isso, mas é saber se realmente dá para fazer esse ajuste, para não correr o risco de ter uma cerimônia encurtada por algum motivo, ou enfim, né? Ou prejudicada, por exemplo. Já aconteceu com um colega uma vez, um tempo atrás, que ele chegou no local do evento, a fila do cortejo estava pronta para iniciar a cerimônia, ele não foi avisado que eles tinham colocado meia hora antes. Então, o que pareceu para os convidados foi que o colega chegou atrasado. E não era realidade, porque no contrato constava um horário. Sim. Outra dúvida que o pessoal costuma relatar, se existe algum direcionamento religioso por trás dessa celebração. Entendi. Muita gente me pergunta, é até engraçado porque eles vêm com toda a cautela e perguntam assim, com todo respeito, você vai a alguma igreja? Se me permite perguntar, frequenta alguma igreja, né? Você acredita em Deus, né? É interessante isso. E é interessante dizer, sinceramente, abertamente, né? Explicar qual é o seu direcionamento pessoal, mas que o direcionamento profissional
não pode ser interferido, Sim, obviamente, sim. por esse quesito. Afinal de contas, eu não sou um ministro religioso, eu não sou um pastor, eu não sou um padre, né? E justamente a busca por esse trabalho é a necessidade de ter alguém que não tenha esse direcionamento religioso, no meu caso, tá? Outra dúvida, quais são as responsabilidades do celebrante no dia no gran finale, né? No dia de realizar o O que você tem trabalho. que fazer, o que você tem que levar. Exatamente, isso é muito importante. Muita gente ainda me pergunta, ok, mas dentro desse valor, ok e tal, o senhor já leva o microfone, caixa de som, não. DJ, banda, orquestra. O que eu costumo explicar para os casais é o seguinte, a equipe de som contratada para sonorizar a cerimônia, seja uma orquestra, por menor que seja, ou por maior que seja um DJ, Sim. enfim. Essa equipe de som normalmente já dispõe de um microfone para o celebrante. Isso é muito importante, não é da responsabilidade do celebrante transportar esse equipamento, Sim. até porque envolveria um tempo de montagem, envolveria uma questão que não faz parte do trabalho do celebrante. O trabalho do celebrante consiste no pré Em celebrar. e o durante, exatamente. O pré, na verdade, que é montar todo o roteiro, Sim. é estudar a vida aí um pouquinho do casal, é entender qual é a necessidade desse casal e montar um roteiro condizente com essa situação Personalizado para cada casal. para cada casal, para apresentar lá no dia. E aí chegar lá, obviamente, bem trajado, bem arrumado, Sim. barba feita e tal, para chegar lá e fazer a cerimônia acontecer. Danilo, e quais são as dicas que você pode dar para quem está pensando em contratar um mestre de cerimônias, ou para quem está em dúvida se contrata ou se não contrata, se chama o pastor, se não chama, o que você pode falar para o pessoal? A primeira coisa, como nós dissemos, Altieres, é identificar realmente a necessidade. Identificou a necessidade, a primeira dica que eu posso dar em relação a isso seria em relação à pessoa. Como é essa pessoa? Essa pessoa simpática, educada, é uma pessoa agradável, te trata com educação, com respeito, né? Como é o atendimento que essa pessoa te oferece? Sim. Esse é o primeiro momento. Se a pessoa não tem carisma para te atender, ela não vai ter o carisma para celebrar o seu casamento. Sim, para falar na frente de 200, 300 pessoas. Isso né? fica complexo, né? Segunda dica, e não menos importante, a pessoa tem boa dicção, tem boa voz, como é a postura dessa pessoa em relação ao trabalho que ela vem desenvolvendo. Sim. Busque referências, conheça dentro de outros profissionais que você conversar, né? Conheça como é o trabalho dessa pessoa, como ela é, Sim. quais são as características dessa pessoa, o que os outros profissionais falam a respeito dela. Hoje em dia, no mercado em que a gente vive, é importante buscar referências para obter a maior segurança possível em relação a isso. Sim, como você tem um monte de fornecedores, você pode sair perguntando e ver. Exato, exato. O que eles dizem, né? E não só fornecedores, mas uma coisa muito interessante, converse com outros casais Sim. que essa pessoa já atendeu. Sim. Né? Esse celebrante, ele com certeza já celebrou outros casamentos. Sim. Então converse. Hoje em dia as redes sociais propiciam muito isso. Eu tenho noivas que me contam que, então antes de te contratar, eu conversei com outro casal que eu encontrei no Facebook e eu vi que você tinha celebrado o casamento Sim. deles. Aí eu mandei uma mensagem inbox perguntando, e aí, foi tudo legal? Como Legal. foi? Então acho que isso é muito válido, né? Buscar aí quais são os depoimentos de outras pessoas em relação a isso. Às vezes o pessoal acha que é chato chamar um outro casal e perguntar, mas é legal. Muito pelo contrário. Primeiro porque o casal gosta de falar. Sim. E segundo porque você vai ter referência. Sem sombra verdadeira, de dúvida, né? Vai ter referência verdadeira. Exatamente, exatamente. Né? Outra coisa importante, essa pessoa emite um contrato que te protege de fato em relação a tudo. Né? Se você tiver como buscar, inclusive, uma assessoriazinha jurídica em relação Sim, a isso, é sim. muito importante. Isso vale para todos os fornecedores, na verdade. Todos, Pega o todos, contrato, todos, leva todos. para um advogado, Sim. vê o que ele fala. Ou às vezes tem algum advogado na família, olha, eu estou contratando profissionais para fazer o meu evento, você pode, por favor, analisar os contratos antes de eu assinar. Isso é muito importante nos dias de hoje. A gente está quase finalizando. Acabando aí, mais 15 minutinhos eu já... Não pode ter entrelinhas. O Sim. contrato tem que trazer exatamente a especificação do serviço que vai ser realizado ou do produto que está sendo vendido, Sim. qual é o preço que vai ser pago por esse produto, né? Quando vai ser entregue, Quando vai ser como entregue, pago, como vai ser exatamente. feito. Exatamente. Tem que trazer tudo isso muito claramente para que você não tenha dúvidas e não tenha problemas depois, né? Isso é fundamental. Bom, Danilo, legal. Você quer deixar uma última dica assim para o pessoal, um cuidado que eles devem tomar na hora de contratar alguém?
Eu acredito que o cuidado que tem que ter é o cuidado que tem que ter com todos os profissionais, como nós dissemos, a respeito dos contratos, a respeito de tudo isso que a gente vem deixando de dicas para todos os casais. E não se atenham a conversar com um profissional só, conheçam outros trabalhos, né? Criem para vocês, porque eu acho que para cada casal isso é diferente, uma relação custo-benefício. Né? Quais são os benefícios que esse profissional tem a me oferecer em relação ao custo que hoje é o valor do trabalho dele. Né? Não se atenham somente a valor, né? Conheçam o trabalho, vejam a qualidade do trabalho, como nós dissemos, busquem referências. Eu acho que dentro disso você vai conseguir fechar isso e contratar um bom profissional para celebrar o seu casamento. Legal. Bom, obrigado por ter vindo, então. Bate-papo aqui com café, com bolo. Quer deixar seu contato, pessoal, seu Facebook? Claro, o meu Facebook é Danilo Sandes, mestre de cerimônias. Os meus contatos são o 19 99122 9766, que também é o WhatsApp. E o e-mail, contato@danilosandes.com.br. E para vocês, não se esqueçam que tem o e-book para baixar. O download está aqui embaixo. Você vai se cadastrar e vai receber no seu e-mail. Não se esquece, os links do Danilo vão estar aqui embaixo também. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, veja no YouTube, se inscreve no canal. Não vou falar que tem vídeo toda semana, porque não tem. Acertou, miserável. Vai ter vídeo sempre, vai ter vídeo sobre fotografia, vai ter vídeo sobre buffet. Então, fica ligado. Beleza? Um abraço e até a próxima semana ou até o próximo vídeo. Valeu! 30 minutos, agora ele não vai bloquear mais. Se ele bloquear, eu taco no chão. Vamos gravar tudo de novo agora? Que agora eu não fico mais mexendo nesse negócio. Eu posso fazer assim, ó. Aqui embaixo você vai pegar o meu contato. Aqui embaixo você vai pegar o meu contato. Aqui em cima, coloca embaixo. Falou, tá por aí, beleza?